Boa tarde, meu nome é Alex, sou professor de ciências. Nessa conversa inicial, vamos falar um pouquinho sobre o conhecimento científico na nossa vida, a importância do conhecimento científico no desenvolvimento da história humana e, principalmente, por que estudar e valorizar as ciências. Antes de qualquer coisa, devemos colocar o seguinte, que a ciência é um campo que pode ser tratado como sendo um meio de busca do conhecimento. Seja conhecimento no que se refere aos fenômenos naturais, aqui eu posso dizer, por exemplo, com relação à biologia, como se dividem as plantas, como se dividem os animais, quais são os tipos de plantas, quais são os tipos de animais. Enfim, isso é um tipo de ciência que basicamente a gente pode situar no campo da biologia. A gente também tem uma preocupação no campo da ciência em interpretar a natureza humana e como ela se manifesta. Aí é que está, por exemplo, conhecimentos como a história, conhecimentos como a sociologia e tantos outros campos de conhecimento. Enfim, as ciências são um campo de busca do conhecimento, que se diferencia, claro, do conhecimento que a gente pode chamar de conhecimento do senso comum. Principalmente porque a gente coloca o seguinte: o que diferencia o conhecimento científico do conhecimento do senso comum nada mais é do que um método, como a ciência busca, através de quais meios e também com quais finalidades. Pensemos o seguinte: para a gente começar a pensar sobre o conhecimento científico, inevitavelmente a gente tem que pensar nos problemas que a gente tem no nosso dia a dia. Esse exemplo aqui eu falei dele na sala de aula. A ciência, ela se inicia com os problemas que a gente vivencia no dia a dia. Foi por isso que foram inventados, por exemplo, as máquinas para otimizar a produção. Foi por isso que foram criados os automóveis para facilitar a locomoção, ou seja, os carros para nós transitarmos mais fácil. Foi por isso, por exemplo, que nós temos a luz elétrica. Para quê? Para que consigamos melhorar e otimizar nosso dia, trabalhando à noite ou coisa parecida. Enfim, a ciência se inicia a partir de responder os problemas que a gente enxerga no nosso dia a dia. Um exemplo disso é a relação que a gente está vendo agora com relação ao coronavírus. Por que está sendo buscada, ou melhor, estão tentando construir ou fabricar uma vacina para combater o Covid? Ora, porque o Covid se transformou em um problema em escala mundial. Isso é que a gente pode enxergar e o que a gente pode perceber, por exemplo, em como se inicia, como se fundamenta o conhecimento científico. Mas afinal de contas, o que diferencia um conhecimento científico de um conhecimento do dia a dia, do que a população, do que os pais falam pra gente? Por exemplo, um pai ou uma mãe fala pra gente que manga com leite faz mal, que pode dar dor de barriga. Ora, isso não tem nenhum tipo de comprovação científica. Por quê? Quando há comprovação científica, você pode testar e você vai verificar se é ou se não é. Só que quando a gente coloca isso, essa questão fechada, por exemplo, no senso comum, isso não pode. Por quê? Porque não pode. A ciência não trabalha com isso. A ciência trabalha basicamente com verdades que podem ser transformadas a partir de diferentes perguntas e de diferentes meios para encontrar as respostas. Vamos lá a um exemplo. O ovo. O ovo, enquanto alimento, ele já foi tratado como vilão por causa do seu colesterol. Mas ao longo do tempo, as pesquisas evoluíram a ponto de enxergar o ovo como sendo o alimento mais nutritivo que a natureza pode nos fornecer. Isso é apenas um exemplo de como a ciência se transforma. Como conhecimento científico, ele
encontra diferentes formas para se expandir e responder diferentes perguntas, com também diferentes respostas. E qual a importância disso no nosso dia a dia? Ora, basta apenas a gente abrir os olhos. Eu estou gravando esse pequeno vídeo, essa pequena aula, certo? Com o celular, que é fruto do desenvolvimento técnico-científico proporcionado no campo da ciência. Estou vestindo roupas com tecidos que foram fabricados com uma lógica que obedece a preceitos científicos. Por exemplo, se fosse um tecido que desse coceira, ele não servia para utilizar. A minha alimentação, por exemplo, ela é baseada nas necessidades nutricionais que uma pessoa tem que ter. Ou seja, a ciência está no nosso dia a dia. E nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia, a gente observa como o conhecimento científico é importante, porque é ele que tem que combater uma enfermidade como essa. Por exemplo, é o conhecimento científico que diz que a gente tem que usar máscara, que diz que a gente tem que se prevenir com álcool gel, se limpar, que a gente tem que fugir de aglomerações. É o conhecimento científico que ele pontua nossa vida, seja num contexto tão difícil desde que a gente está vivendo, seja na observação e na construção de melhorias para a nossa vida. Como já citei aqui diversos exemplos. O conhecimento científico, ele é um meio sim de buscar a compreensão dos fenômenos da natureza e dos fenômenos humanos. Por exemplo, é a partir do conhecimento científico que nós podemos interpretar quando um coco ou uma fruta cai no chão, através de uma teoria chamada de gravidade. Essa teoria, basicamente, que foi constituída e foi arquitetada por um cientista inglês chamado Isaac Newton, que observou o fenômeno, ou seja, a queda do fruto, a partir daquilo ali. Ele criou uma tese, criou todo um conjunto de experimentações e, no fim, ele criou a lei da gravidade. A lei da gravidade, que é, sim, uma lei científica, porque ela pode ser verificada, refutada, depois refutada ou comprovada, certo? Por isso é que é uma lei científica. E isso, basicamente, é o que constitui a natureza do conhecimento científico, e a importância dele é que ele está situado no nosso dia a dia. É que ele está interagindo com nós, enquanto indivíduos, né? Enquanto sociedade, enquanto organismos vivos, certo? A todo momento. É a ciência que dita nossas formas de tratar nosso corpo. Por exemplo, você tem que escovar os dentes para preservar sua saúde dentária. Você tem que tomar banho para evitar algumas doenças infecciosas e bacterianas, para ficar limpo, né? Você tem que se vacinar para ficar imunizado de determinadas doenças, principalmente vírus. Por exemplo, você toma vacina da gripe para seu organismo produzir anticorpos para combater uma possível gripe. Você toma, por exemplo, algum antibiótico para exterminar uma bactéria, um micro-organismo que está fazendo mal ao seu corpo. Você toma um determinado remédio para eliminar uma determinada doença. Enfim, o conhecimento científico ele faz parte e ele integra a nossa vida de forma direta e, por que não dizer, de forma 100% presente nos dias modernos.